Queridos, nós temos hoje a incumbência de estar falando sobre algo muito importante. Na verdade, tudo que nós tratamos, tudo que nós fazemos é de extrema importância. E hoje nós estamos no Projeto de Vida 2021, o ano do avivamento. Amém? O ano do avivamento. Sabe, queridos, existem coisas, na verdade, em todo tempo, que Deus, Ele realizou um avivamento sobre o povo. Em todo esse tempo em que Ele realiza um avivamento, Ele vai realizar um avivamento em cima de uma necessidade de um povo. Ele vai realizar o avivamento exatamente por causa de uma necessidade de um povo. Observe o que Deus faz, por exemplo, no livro de Reis, no capítulo 6, a gente vai observar isso. Quando o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, em todo tempo o Senhor nos abençoa, amém? Em todo tempo o Senhor é conosco. Deus jamais, escute bem, Deus jamais vai fazer isso, olha, tirar a mão sobre a vida do homem. Primeiro é que não há nem condição de Deus fazer isso, porque onde nós formos, Deus estará com a mão, amém? Mas o homem sai debaixo dessa mão, por livre e espontânea vontade, por decisão própria. E quando a gente olha para esse livro que eu falei no capítulo 6, vai dizer assim: o povo fez o que era mal aos olhos de Deus. Por causa disso, a Bíblia diz, por causa disso, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E durante 7 anos, eles sofreram muito. Aquilo que eles plantavam, eles não conseguiam colher. Porque os midianitas subiam na época da colheita, subiam colhendo tudo. Eles não tinham plantado, mas eles colhiam. A Bíblia diz que nessa época o povo de Deus começou a morar em cavernas, em buracos. E por causa disso, o povo de Deus sofreu demais. Teve muita fome, teve muito tudo. Agora escute uma coisa, queridos. O que tem acontecido nos últimos dias? Nos últimos tempos? Ah, pastor, porque essa pandemia tem que ter um culpado, a gente tem que arrumar alguém, as pessoas precisam arrumar alguém para poder culpar. Ah, veio da China, veio do morcego, veio não sei de quê, porque o homem está invadindo a natureza, porque o homem está, enfim, o homem está fazendo um bocado de coisa, mas eles nunca não conseguem enxergar que na verdade existe uma maneira de observar as coisas em 2 prismas, no mundo físico e no mundo espiritual. Às vezes as pessoas enxergam somente o mundo físico, elas enxergam somente aquilo que está acontecendo à volta delas, apenas horizontal. Elas não querem pegar todo esse horizonte e falar: agora deixa eu olhar para cima. Elas não procuram olhar na vertical, somente na horizontal. Por isso que às vezes o homem enfrenta determinadas situações, porque ele só olha para o âmbito terreno. Mesmo estando na terra, nós não somos dessa terra, amém? Mesmo estando nessa terra, mesmo sendo feito da terra, do pó, e mesmo a Bíblia declarando para nós, Gênesis 3, do pó vieste e ao pó voltará, mesmo nós sabendo disso, mas tem pessoas que não enxergam que todas as coisas são formadas no mundo espiritual, e elas passam a viver a vida então dessa forma. Elas passam a viver a vida com essa consciência, às vezes, somente essa consciência espiritual. Vamos ver o que diz essa consciência, vamos ver o que trata essa consciência. Segundo a ciência, está dando para ver bem aí atrás? Amém?
Segundo a ciência, a medicina, né? A consciência é a condição do sistema nervoso central que ocasiona caracterização precisa, o pensamento lógico e o comportamento coerente. O pastor traduz isso em miúdos. Condição do sistema nervoso central que ocasiona a característica precisa. Uma característica precisa. 2 mais 2, 4. Exata. É uma característica o quê? Precisa. Quando você olha para alguma coisa, você define aquilo. E essa, segundo essa consciência da medicina, diz que nós definimos isso. Isso é uma consciência precisa. Você sabe que você olhando para essa mesa, você vai ver que ela é redonda. Nunca uma pessoa de sã consciência vai dizer que essa mesa é quadrada e que isso aqui é madeira. Isso aqui é vidro. Amém, queridos? Isso é uma consciência o quê? Precisa. É uma consciência precisa. Agora vamos lá, vamos para o pensamento lógico. Como é que funciona, pastor, então, esse pensamento lógico das coisas? Queridos, o pensamento lógico, ele já está dizendo, ele vai funcionar com uma certa lógica, com uma certa precisão. O pensamento lógico sobre até mesmo a sua vida, sobre aquilo que acontece à sua volta, vai ter o quê? Explicação. Ou não vai? Vai. Dentro de um raciocínio lógico, dentro de um comportamento coerente, vai ter uma explicação para aquilo que está acontecendo. Ou não vai? Vai. Como é que está hoje a sua vida como um todo? Como é que as coisas acontecem na sua vida? Escute bem, dentro desse pensamento lógico e do comportamento coerente. Vamos tratar, né? Vamos tratar de repente da sua vida sentimental. A vida sentimental. Ah, pastor, minha vida sentimental não vamos falar disso não está muito boa, né? Minha vida sentimental, ela tá. Então qual é o pensamento lógico? O pensamento lógico é: fulano não faz nada, é por isso que eu estou do jeito que eu estou. Mas você depende de fulano para você estar do jeito que você está? Não. Porque você não nasceu, você não está colado em fulano ou em fulana, de maneira nenhuma. Você tem uma vida e você é responsável por ela. Então isso é automático. Ah, pastor, eu estou meio endividado porque eu comprei o que não precisava, gastei o que eu não tinha, para ter o que eu não preciso. Eu gastei o que não tinha, para ter o que eu não preciso. Na verdade, eu não estou nem usando. Eu não sei nem por que eu comprei. Não é assim que às vezes acontece? É por isso, pastor, que eu estou... Isso é um raciocínio o quê? Lógico. Mas você nunca para observar que entre o raciocínio lógico e o que está acontecendo com você, existe o quê? A dimensão espiritual. Como é que as coisas funcionam na dimensão espiritual? Primeiro é que nós somos espírito. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, dentro de uma lógica, isso aí parece coerente. Isso aí parece normal. Não, pastor, ele está certo, é mais ou menos por aí. É uma coerência. Só que tem um detalhe: no âmbito espiritual, você vai olhar e vai dizer: pastor, é por isso que eu não estou participando de nada que acontece na igreja. É por isso, pastor, que eu não consigo nem dizimar, eu não consigo ofertar. É por isso, pastor, que a minha vida, é por isso, enfim. Você nunca olha assim: peraí, Deus, se eu não estou conseguindo, é porque eu não estou sendo. Amém? Porque Deus não falha, Deus não erra, em Deus não há avaria. Quando a gente analisa Deus, se você for analisar Deus, não há variação, não há sombra de dúvidas em Deus, não tem como. E é por isso então que nós temos que olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento e analisar e saber: peraí, por que está acontecendo tal coisa?
coerentemente, o meu pensamento lógico me leva a isso, mas espiritualmente, como é que eu estou? E espiritualmente, você nunca para analisar que talvez o que você está enfrentando é exatamente por isso. Ah, pastor, mas eu venho à igreja. Eu não estou falando de vir à igreja, não estou falando de estar aqui, eu estou falando de, sabe, o seu comportamento, o seu dia a dia. Por exemplo, quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Talvez você pode dizer, pastor, eu li 10, li 5, li um livro, li 2. Qual o tempo que você separou? Pastor, eu estou meio sem tempo. Não tem isso, porque você tem tempo. Deus lhe dá 24 horas por dia. É como se de repente Ele estivesse depositando na sua conta 24 mil e dizendo para você, olha, você tem que gastar tudo hoje, porque isso aí não multiplica. Não tem como você voltar, você tem que gastar ele, gasta tudo, porque amanhã eu depositarei mais 24. E o que você está fazendo com esse tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem? Você entende, meu irmão? Num pensamento lógico, você vai arrumar desculpa para tudo. Num pensamento lógico, você vai arrumar desculpa porque você não está na igreja, porque eu trabalho muito. Aí você perde o emprego, aí você vem para a igreja, coloca a carteira no altar para a gente orar, para Deus abrir porta. Olha, como é que é incoerência? Se torna incongruente isso. Incoerente. Você pode arrumar desculpa para tudo. Ah, pastor, não deu porque eu cheguei em casa, ainda fui fazer janta, eu cheguei em casa, ainda fui fazer café, eu cheguei em casa, ainda fui lavar roupa, eu cheguei em casa. Enfim. Agora, como funciona o pensamento da consciência espiritual? Consciência espiritual é a capacidade de analisar nossa própria vida e o que acontece à nossa volta em um prisma, o que, irmãos? Espiritual. É a capacidade que você tem para olhar para você e reconhecer onde está a falha. E eu falo isso em relação a todas as coisas. Todas as coisas. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um Deus que não falha. A gente vê um Deus que conhece as nossas vontades. A gente vê um Deus que sabe o que acontece com a nossa vida. A gente vê um Deus preocupado com cada um de nós. A gente vê um Deus cuidando de nós, num momento como esse em que nós estamos vivendo agora, aonde houve um afastamento, houve um isolamento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um povo, o povo só sofria as consequências quando eles se afastavam de Deus. O povo se afastava de Deus por vários motivos. O povo se afastava de Deus para adorar outros deuses que eram abominação a Deus. O povo se misturava com outros povos, desobedecendo uma ordem direta de Deus que não era para se misturar. Porque automaticamente, quando esse povo misturava com o povo de Deus, eles traziam os deuses deles para junto do povo de Deus, e era uma abominação para Deus. Então, a consciência espiritual é a capacidade de analisar a nossa própria vida, olhar para você e ver, peraí, poxa, o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Se Deus não erra, se Deus não falha, então a falha está em mim. Eu preciso me policiar, eu preciso me corrigir, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida com Deus. Eu preciso melhorar o meu tempo com Deus. Talvez você passe mais tempo com os outros. Talvez você passe mais tempo até mesmo nas redes sociais. Pastor, não passo não. Só vai somando para você ver durante o dia, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora.
um filme, vai somando, no final do dia, quanto tempo você... E na hora de dormir, talvez, olha para o céu e falou: Senhor, me perdoa todos os meus pecados, Senhor, toma conta da minha vida, amém. Ou seja, é nada, ou quase nada. Como é que está, queridos? Aí quando a gente olha para isso aí, sobre a vida espiritual e o que acontece à nossa volta, a gente começa a analisar algumas coisas. É nesse prisma que eu quero chamar você, chamar a sua atenção para o mundo espiritual. Por exemplo, a partir do momento da nossa fidelidade para com Deus, você tem dado o seu melhor para Deus? O seu melhor você tem dado para Deus? Ou você tem feito somente o dever de casa? Você cumpre o que diz lá a Bíblia exatamente. Eu vou te citar um exemplo, trocados em miúdos. Tem pessoas que, por exemplo, elas são fiéis com Deus. Quando elas vão trazer o dízimo, elas somam até 5 centavos. Por exemplo, ela vai dar um dízimo, sei lá, vou chutar aqui, de R$ 32,45. Ela põe exatamente isso, R$ 32,45. Está errado? Não. Não. Tem nada errado nisso. Mas o que eu devo pensar? O que eu devo pensar? Eu devo pensar o seguinte: espera aí, poxa, a Bíblia diz que tudo que eu plantar eu vou colher. Então por que eu não arredondo? R$ 32,45. Espera aí, por que não 35? Não é grandes coisas, né? Mas por que não 35? Por causa de R$ 2 e pouco. Sabe, queridos, Deus olha a intenção do coração. Amém? Eu só citei esse exemplo exatamente para você ter noção de como funciona as coisas à sua volta. Você quer a prosperidade de Deus, mas você nunca joga para cima. Você só deixa empatar. Na hora que você tem talvez que ofertar, que é o seu lançamento de sementes, como é? Você tem sido generoso? Você tem dito: olha, Senhor, essa oferta para mim ela é muito especial, meu Deus, está aqui. O seu tempo com Deus, inclusive na igreja. Aqui não acontece isso não, mas tem igreja que o pessoal chega correndo, chega depois do louvor, chega, como dizem aqui, esbaforido. Às vezes já chega, eu já estou no meio da mensagem. São pessoas que conhecem o horário de culto, que sabem o horário de culto, sabem os dias de culto. São pessoas que talvez tentam justificar por aquilo que eles estão fazendo, como se fosse resolver alguma coisa justificativa. Ou talvez arrumar um culpado, como Eva tentou fazer, né? Deus chama Adão e ele se esconde. Adão, onde é que você está? Senhor, eu estou aqui atrás da árvore. Eu não apareci porque eu estava nu. Ele disse: por que você está nu, Adão? Quem te falou? A mulher que tu me deste. Ele já queria botar a culpa em Deus aí. A mulher que tu me destes, ela comeu do fruto e me deu. Ele falou: Eva, o que você fez? Senhor, foi a serpente. A serpente me enganou. A serpente olhou para trás e falou: pronto, estou lascado, não tem para quem. Eu vou falar o quê? Que foi Satanás que me enganou? Você entende, queridos? Nós queremos sim ser abençoados por Deus, mas o nosso pensamento está muito lógico. O nosso comportamento coerente está dando uma caracterização precisa daquilo que... Você sabe o que diz a Bíblia, amados? O apóstolo Paulo diz assim: se você sabe o que tem que fazer, ou se você sabe o bem que você tem que fazer, e você não faz, nisto você peca. Nisto você peca.
Então a gente tem que ter essa consciência. Espera aí, se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu vou pecar nisso. Porque é isso que disse a palavra de Deus. Como é que é o teu relacionamento com aquelas pessoas que estão à sua volta? Como acontece o teu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta? Será que você está dando mais ênfase a pessoas do que a palavra? Do que a Deus? Será que você está... Não adianta, queridos, a gente querer arrumar uma justificativa. Você explica, mas não justifica. Se você tem, se Deus está te dando, inclusive o tempo, significa que você não pode questionar. Muito pelo contrário. E todas as vezes que Deus queria fazer algo sobrenatural, espiritual, na vida das pessoas, no mundo físico, trazendo o espiritual, o sobrenatural, para o mundo físico, foi numa necessidade do homem. Amém? Tão somente numa necessidade humana. O povo sai do Egito, e o povo tem necessidade de alimento. Deus diz assim: Moisés, diga para o povo que eu vou mandar pão. Como, Senhor? Amanhã cedo, Moisés, o povo vai sair e vai ver algo branco espalhado por todo lado. Manda eles recolher isso. Fala para recolher, escute bem. Falam para recolher somente aquilo que eles vão comer. Não é para guardar. Olha como é que são as coisas. Não é para guardar. Qual é o pensamento lógico se você está no deserto, queridos? Qual é o pensamento lógico? Qual é o comportamento seu se você está no deserto? Você guardar um pouquinho para quê? Para comer amanhã. Não é assim? Eu estou no deserto. Eu estou tomando aqui um copo com água, eu tenho 2. Eu vou guardar o outro para tomar amanhã. Mas você não sabe se essa água vai entornar. E se alguém chegar a encostar a mão, entornou, nem você bebeu e perdeu. E é isso que Deus disse. A necessidade do povo era o alimento, Deus supriu a necessidade. A necessidade do povo foi água, ele tocou na rocha. A Bíblia diz que saiu rios de águas da rocha, porque a necessidade do povo era isso. Deus tem muito para realizar na nossa vida, segundo a nossa necessidade, sem arrumar desculpa, assumir para si a responsabilidade e voltar para a nossa vida espiritual, analisar a nossa vida. Por que algumas coisas estão acontecendo? Inclusive, transferindo para a vida física. Tem pessoas que só olham o mundo físico, outras só olham o mundo espiritual, e não é isso. Eu não estou aqui para poder endemonizar tudo, não é isso. Mas vamos tratar, quer ver uma coisa? Tem pessoas que às vezes compram até mesmo roupa e não chega nem a usar. Ou ela não gosta, lá na loja vestiu, gostou, foi maravilhoso. Mas chega em casa, ela pega aquela roupa, pendura lá, e quando ela vai pegar para usar, ela olha e fala: sei para que eu comprei isso. Eu não gostei. Eu não gostei, eu nem uso, eu não sei para que eu comprei. Ou então, a pessoa não olha o mundo espiritual, só o mundo físico. E as coisas que estão acontecendo que levam ela a perder, ela acha que está sendo normal, e não está. A Bíblia fala sobre os gafanhotos no livro de Joel. A Bíblia trata sobre isso. Uma legião de demônios. Pastor, é verdade. Uma legião de demônios. Eles atuam no mundo físico, mas o mundo espiritual é que rege todas as coisas. Está na Bíblia, é bíblico isso.
Quem repreende esses devoradores não é a oração, não é o pastor, não, é a sua atitude. Com a sua atitude. Às vezes você está tranquilo e de repente chega alguém, vem com a bicicleta e pau, bate no carro. Você fala: poxa, rapaz, será que esse cara não viu o carro, quebrou a lanterna? Você vai lá, R$ 400 ou mais. Chega alguém e arranha a pintura. Chega alguém, você está parado no estacionamento, entra para fazer alguma coisa, vem alguém, bum, bate e vai embora, não fala nada. Você chega e olha e fala: meu Deus, bateram no meu carro. Você olha para um lado e para o outro, não vê nada, não vê ninguém, e aí? Aí você pensa, aí vai lá mais 600, mais 800. Aí algumas pessoas dizem assim: tem mais Deus para dar? Já ouviram essa frase? Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Será que isso não está no âmbito espiritual? Será que se você olhar para a tua vida financeira, para a tua fidelidade com Deus, será que o diabo não está comendo isso pelas beiradas? Será que não é para você analisar a tua vida, o que está acontecendo à tua volta, num prisma espiritual? E assim são as outras coisas. As pessoas que te cercam, talvez só estão do teu lado porque você pode contribuir com alguma coisa. Elas só estão ali para sugar. São os famosos sanguessuga. Só estão ali para tirar. Queridos, que você possa viver esse projeto de vida 2021, o ano do avivamento. Amém? Que você possa viver isso literalmente. Primeiro, tendo essas duas consciências. Dentro da ciência, a lógica, o meu comportamento, e no mundo espiritual. Como é que está a minha vida no mundo espiritual? Pastor, você tem razão. Porque tem coisa que você sente no seu corpo físico. Às vezes dá mancha roxa no corpo. Você não sabe nem porquê. Às vezes um problema, caroço, começa a surgir uma série de coisas. No seu corpo físico. Ah, pastor, eu estou assim porque fulano me fez passar raiva, eu estou assim porque... Não. Você está assim porque você não está analisando a tua vida espiritual, você não está buscando mais a Deus. Você está guardando mágoa, rancor no teu coração, ódio no teu coração. Você entende, meu irmão? Quando a gente aprende essas coisas, a gente vive melhor. Porque você passa a enxergar no âmbito espiritual aquilo que acontece no mundo físico. Olha o que diz a Bíblia. Dá para você ler aqui? Amém? Dá para ler? Porque eu regarei com água o país que tem sede, e com rios a terra seca, disse o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre os filhos e as minhas filhas, bênçãos sobre os seus descendentes. Isso aí é o desejo de Deus para uma necessidade do homem. O país, porque eu regarei com água. O país que tem o quê? Sede. Por que você acha que aconteceu tudo isso? E que está ainda acontecendo? Quando você chega nessa igreja aqui e olha, uma igreja que uma hora dessa nós estávamos botando cadeira aqui nas laterais. 70, 80 pessoas, os diáconos, diaconisa falando: pastor, como é que nós vamos fazer? Vamos colocar as pessoas aonde e tal, e aqui lotado, as cadeiras uma do lado da outra. Será que esse povo está assim, com esse pensamento? Será que eles estão tendo esse pensamento? Que nós devemos ter essa consciência espiritual, e que as coisas são e estão agindo espiritualmente, para que nós nos voltamos para Deus, ou nos voltemos para Deus, para que nós olhamos não na horizontal, mas na vertical, para que a gente possa olhar para os céus. Será que as coisas estão acontecendo por causa disso? É
para a gente analisar, queridos. Analisar. As coisas acontecem à tua volta. E analise. Deus está te dando a oportunidade de você analisar. As pessoas quando chegam para conversar com você, por que às vezes você acha que está sobrando, principalmente a vida financeira? Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, nós fomos fazer uma visita, e essas pessoas estavam conversando com a gente, e a mulher disse assim: pastor, graças a Deus, nós conseguimos juntar um dinheiro na poupança, estamos poupando, porque nós vamos comprar um carro. Eu dei alguns conselhos, mas essa pessoa falou: pastor, você tem que ver o que Deus está fazendo, os milagres que Deus está fazendo. Você entende isso? Eu conheço essas pessoas, eu sei que elas são fiéis, sei que elas são fiéis, então elas estão colhendo um resultado. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Deus vai nos surpreender. Deus nos surpreende. Eu estou dando esse exemplo porque eu conheço essas pessoas, sei quem elas são. Então entenda, queridos, Deus está querendo fazer isso. Ele diz no versículo anterior, ele diz assim: eu estou fazendo algo novo que está sendo criado agora, feito agora, cada chá. Inclusive é essa palavra que nós precisamos, cada chá, algo novo dos céus. Amém? Fica de pé no teu lugar, vamos orar, vamos falar com Deus. Sabe, irmãos, se a culpa não é de Deus, eu preciso analisar a minha vida. Eu preciso colocar a minha vida em ordem, preciso acertar. Porque Deus não falha, Deus não erra, muito pelo contrário, Ele é fiel, mesmo a gente não sendo. Ele é generoso, mesmo a gente não sendo. Amém? Eu quero aqui me despedir de todos vocês que estão na live. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Esperamos você no próximo culto, junto conosco. Lembrando que terça-feira nós temos escola de crescimento. Quinta-feira nós temos quinta de milagres aqui nesse lugar, 19h30. E o próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, nos dois horários, 9 e 19h30. E também o segundo elo do projeto de vida, ou melhor, o primeiro elo do projeto de vida, o ano do avivamento. Fiquem na paz, tenham uma ótima semana, Deus abençoe a sua vida e obrigado por estar conosco. Fiquem na paz.